Muito boa tarde, Dr. José Sobeto. Prazer falar com o professor desta universidade. Sem muitas delongas, o que é de novo que está a ser lançado por esta instituição universitária? Muito obrigado por esta oportunidade. É sempre bom falar aos telefones da Rádio Nacional. Tem uma audiência a nível nacional, como a própria palavra diz. A novidade que nós apresentamos ontem à sociedade tem a ver com o lançamento do curso de Prática Jurídica Forense 2 como complemento do curso de Prática Jurídica Forense 1, lançado no ano passado. É um curso de pós-graduação profissionalizante, ou especialização, se quiserem, que visa, em primeiro lugar, reforçar os conhecimentos adquiridos através do curso de Prática Jurídica Forense 1. Entendemos fazer essa complementaridade na medida em que o curso de Prática Jurídica Forense 2 tem no seu programa 4 disciplinas que nos pareceram desde sempre muito importantes, nevrálgicas mesmo, para o aprofundamento, o enriquecimento dos conhecimentos e das habilidades de qualquer jurista, seja jurista que funciona nas empresas, consultores jurídicos, seja para juristas que atuam no foro, designadamente advogados, juízes e procuradores. Que matérias, que disciplinas são essas que fazem parte do curso de Forense? São as seguintes: o português e o latim forenses, ou seja, o português e o latim próprio do meio forense, a lógica e a argumentação jurídica, a matemática financeira para juristas e o inglês técnico-jurídico. Então, a criação deste curso parte mesmo de uma necessidade interna, não resulta de uma observação exógena na universidade. Não é bem assim, porque ao concebermos e criarmos este curso, nós lançamos, como sempre, um olhar atento ao que se passa no resto do mundo. Volvidos a casa, no nosso país, analisamos as necessidades do nosso processo de reconstrução e desenvolvimento nacional, a necessidade da inserção competitiva de Angola na arena internacional e, consequentemente, a necessidade de termos operadores de justiça e direito que sejam também competitivos e eficientes. Porquê? Sabe que com a globalização, ou se quisermos ser mais concretos, com a interdependência global dos países, há fenómenos que obrigam-nos a estar atentos. Desde logo, a competição internacional entre os países. O que significa que precisamos, para tal, que haja empresas e outras organizações que sejam competitivas. Mas quem integra as empresas e essas outras organizações são as pessoas físicas, as pessoas singulares. Logo, para que o nosso país, seja competitivo na arena internacional, é preciso que as empresas e as nossas organizações sejam competitivas e, em última instância, é preciso que os cidadãos angolanos sejam competitivos. Esses cursos, que não são os únicos, porque nós temos cursos de pós-graduação noutras áreas científicas da nossa intervenção. Ontem foi o lançamento de um curso de
práticas jurídico-forenses, inserido no âmbito da nossa Faculdade de Ciências Jurídicas e Políticas. Mas o nosso Conselho Científico esteve reunido há pouco tempo e aprovou uma série de cursos de pós-graduação profissionalizantes noutros domínios. Nesta área em que nós estamos a falar, a área da Justiça e do Direito, entendemos que os operadores da Justiça e do Direito devem ser também competitivos, devem obter e ampliar conhecimentos específicos ou especializados. Para quê? Para que eles sejam proficientes no exercício da sua profissão, sejam competitivos entre si. Por outro lado, para que o nosso sistema de administração da Justiça e do Direito seja eficiente e moderno e até mesmo competitivo. Se nós não tivermos advogados, juízes e procuradores que exerçam proficientemente a sua profissão, o que é que vai acontecer? O nosso sistema judicial não será eficiente, não será moderno, não será competitivo. Daí essas disciplinas que, ampliando o Práticas Jurídico-Forenses 1, vêm dar maior background aos nossos operadores de Justiça e Direito. Basta olhar para esse tipo de disciplinas que eu elenquei. A prática forense, a prática jurídica forense 1, no caso, seria um pré-requisito para quem queira fazer a prática forense 2? Ou é possível fazer a prática forense 2 sem fazer 1? Esta é uma boa questão, muito pertinente. Os dois módulos, o 1 e o 2, são complementares, mas são autónomos. O que significa que não há uma relação de precedência entre os dois módulos. Respondendo concretamente à sua pergunta, se alguém quiser fazer somente o módulo 1, pode fazê-lo. Se alguém quiser fazer somente o módulo 2, poderá também fazê-lo. Se alguém quiser fazer os dois módulos, tanto melhor, porque aí ele conseguirá, de uma forma contínua, obter conhecimentos enriquecedores nestes vários domínios. O curso de módulo 1, para que tenha noção, é um curso cujas disciplinas são essencialmente jurídicas. Falamos da jurisdição civil, da jurisdição penal, comum e militar. Falamos da jurisdição laboral. Falamos da ética, deontologia e cidadania. Como veem, são cursos eminentemente jurídicos. Já no curso de Prática Jurídico-Forense 2, não. Vamos para outras disciplinas que, não sendo essencialmente jurídicas, são, no entanto, importantes, muito importantes mesmo, para o exercício das funções jurídicas. Repito, latim e português forenses, lógica e argumentação jurídica, matemática financeira. Se calhar as pessoas devem estar a perguntar, mas para que matemática financeira para o jurista? Posso falar disso se mostrar interessado. E depois o inglês técnico-jurídico. Como podem facilmente verificar, são disciplinas cujos conteúdos, cujo domínio pelo jurista são determinantes para o sucesso do jurista. Já é possível fazer a inscrição? Se chegar aqui determinado licenciado, já pode fazer a sua inscrição? É possível, sim senhor. Nós temos uma organização administrativa que é administrativa e académica. Do ponto de vista académico e científico, esses cursos são dirigidos pelo Dr. Cristiano André, que foi grande juiz conselheiro presidente jubilado do Tribunal Supremo, que tem uma larga experiência
este amigo, aliás, o Dr. Cristiano, que eu conheço muito bem, é uma pessoa que desde os seus 16 anos, e não digo qual é a sua idade atual, mas é indivíduo menos jovem do que eu, para fazer essa comparação, desde os seus 16 anos que está na administração da Justiça e galgou todos os níveis possíveis da jurisdição comum. Não está tudo oposto para arrancar os... Temos um secretariado executivo, dirigido pela secretária do reitor, que tem todas as informações para os interessados. Aliás, nós estamos a prever que o curso tenha o seu início no dia 11 deste mês. Foi lançado ontem e esperamos dar o seu início no dia 11. Nesse sentido, nós vamos pôr em marcha os dois cursos em simultâneo. Ou seja, quem não fez ainda nenhum deles pode fazer, quer o módulo 1, quer o módulo 2. Quem já fez o módulo 1 pode fazer o módulo 2. Portanto, há toda a liberdade, toda a possibilidade das pessoas investirem no seu conhecimento e na sua profissão. Pelo que podemos entender, o módulo 1 estava parado. Não, Isso que o módulo os dois estariam a arrancar simultaneamente. Não, o módulo 1 foi ministrado ano passado e terminou. E as pessoas receberam os seus diplomas. Mas, dada a grande necessidade e a importância que damos a esse curso, dada a grande procura deste curso, nós vamos reeditá-lo. Portanto, o curso de Práticas Forenses 1 vai ser reeditado, que vai ser ministrado de novo. A grande novidade é a entrada em funcionamento do módulo 2. Portanto, com isto passaremos a ter permanentemente a administração destes dois módulos, destes dois cursos, conforme disse, autónomos, embora complementares. Duração dos mesmos. Os cursos vão durar perto de 10 meses. E por uma razão muito simples. Não é que ele seja tão alongado assim. São cursos com 300 ou 350 horas. Mas como são cursos pós-laborais, ou seja, a maior parte dos nossos formandos, que são juízes, advogados e procuradores, já trabalham. É um curso feito depois das 17h30. Normalmente as pessoas já vêm cansadas, porque estiveram todo o dia no seu local de trabalho, a resolver problemas da sua vida pessoal, familiar. As pessoas vêm cansadas. E nós tivemos uma experiência que nos obrigou a trabalhar no sentido. O curso era ministrado de segunda a sexta. E em reuniões de balanço que fomos fazendo, os nossos formandos deram-nos conta não só do cansaço físico, que é natural, é humano, mas a acumulação das suas tarefas nos seus locais de trabalho e o adiamento da resolução de determinados problemas familiares. Porque estar todos os dias aqui, de segunda a sexta, é cansativo. Convenhamos. E muitas coisas vão ficando para trás. E depois as pessoas têm o fim de semana também para descansar, para estar com a família. Então, em reunião de concertação com os formandos, decidimos então alterar essa programação do seguinte modo. O curso de Prática Jurídica Forenses 1 será ministrado às segunda, terça e quarta-feiras. O curso de Prática Jurídica Forenses 2 será ministrado às quintas e sextas-feiras. Por esta razão é que os dois se vão prolongar no tempo
ao ponto de atingirmos, de facto, 10 meses. É uma forma mais suave de administrarmos estes 2 cursos, mas também é uma forma de torná-lo mais alongado no tempo. É aquele brocardo latino, ubi cómoda, ibi incómoda. Quem tira vantagem de alguma coisa tem que arcar com as consequências dessas vantagens. Perfeito. Doutor, qual é a importância do impulso profissionalizar depois da preparação jurídica? Esta também é uma pergunta muito importante, principalmente para os nossos jovens, embora não só. Eu disse-lhe inicialmente que um dos grandes desafios que nós temos é inserir competitivamente o nosso país na arena internacional. E disse-lhe também que isto só é possível se tivermos empresas e outras organizações competitivas. E disse-lhe, finalmente, que só existirão empresas competitivas se nós tivermos cidadãos competitivos. Quer dizer que, em última instância, a competitividade de um país, a competitividade nacional e internacional de um país, depende da competitividade individual e profissional dos seus cidadãos. Estamos de acordo? Ora, é exatamente neste domínio que inserimos a importância da formação especializada das pessoas. Porque quando nós temos uma formação genérica, abrangente, normalmente sabemos tudo de tudo, mas não sabemos nada de nada. Ora, precisamos de fazer com que os cidadãos adquiram conhecimentos especializados em determinadas áreas para se tornarem mais competitivas. Nossos cidadãos tornarem-se mais competitivos. Porque você é competitivo quando exerce proficientemente a sua profissão. Ou seja, quando você domina com profundidade as questões técnicas e científicas que se colocam ao nível da sua profissão. Ou seja, quando você for competitivo através da aquisição desses conhecimentos especializados, você exerce a sua profissão com mais êxito do que os outros. Ou seja, você consegue atingir as necessidades, as aspirações dos destinatários da sua profissão melhor do que os seus concorrentes no mercado. Por isso é que um curso de pós-graduação profissionalizante, ou seja, especialização, é importante porque você fez a licenciatura, imagine, estamos a falar num curso superior de pós-graduação, estamos a falar num curso de ensinado a indivíduos licenciados. Você fez uma licenciatura, alguém fez uma licenciatura num determinado ramo, em Direito, Organização e Gestão de Empresas, Gestão Comercial e Marketing, Engenharia, etc. Não é verdade que com a licenciatura você consegue ser um expert, um especialista. Ainda que esse curso de licenciatura tenha 5 anos ou 6 anos. Porque a função de uma licenciatura não é tornar ninguém especialista de alguma coisa. Você se tornará especialista se, após a licenciatura, no base geral, que lhe dá os conhecimentos técnicos, científicos adequados para inserir-se no mercado com uma formação diferenciada, você passa a ser licenciado. Depois disso, você deve eleger uma área específica, mais afunilada, digamos assim, mais afunilada, para que você se torne um conhecedor exímio de uma determinada questão que você aprendeu durante a licenciatura. Quer dizer, no âmbito da licenciatura, o cidadão elege uma determinada área específica e aprofunda os seus conhecimentos nessa área. Ele passa a ter conhecimentos mais profundos nessa área do que teve durante a licenciatura. No nosso plano, isto, na nossa filosofia pedagógica e sociológica, isto serve para quê? Para que o nosso formando dê mais um passo no sentido da sua
do exercício proficiente da sua profissão. Mas mais do que isso, ele vai para o mercado de trabalho em condições de poder competir sem constrangimentos com outros especialistas, nacionais ou estrangeiros, que ele não tem no mercado. Aliás, uma grande diferença que existe entre nós e alguns quadros que vêm do exterior do país, e os jovens queixam-se muito, porque eles vêm com uma formação especializada em determinada matéria. Olha, eu sou engenheiro imagine, engenheiro informático. Mas eu sei é de hardware ou de software. Sou especializado nesta área. Peguemos, por exemplo, na área do direito. Eu sou formado em direito. Um exemplo. Sou formado em direito. Tem uma série de disciplinas, diz o licenciado. Mas depois ele faz uma pós-graduação profissional, por exemplo, olha, no caso concreto que estamos a falar, no domínio das práticas jurídico-forenses, no domínio do foro. Não no direito bancário, não no direito das sociedades, mas para o foro, para o exercício das seguintes profissões, de advogado, de procurador ou de juiz. Ele torna-se especialista nesta área. E a partir daí, ele está em melhores condições de, eventualmente, fazer o mestrado, se ele quiser, que já é um estudo mais profundo, mais científico, com vista à aquisição do título de mestre, ou então mesmo de doutoramento. Para nós, de acordo com a nossa filosofia, repito, académica, tem princípios pedagógicos e axiológicos muito fortes, na atual conjuntura do nosso país, se nós fizermos primeiro esse curso de pós-graduação profissionalizante e só depois do mestrado, estaremos a contribuir para a consolidação gradual dos conhecimentos do licenciado. Porque temos consciência que a maior parte dos nossos licenciados atuais não está em condições de imediatamente encarar a complexidade de um verdadeiro mestrado. Seria bom enriquecer um pouco mais as suas bases através desses cursos, mas mais do que isso. Conseguiremos, com a implementação desta filosofia, que em 5 anos, repare, em 5 anos, tenhamos um especialista e não um generalista. Porque, de outro modo, nós teríamos, após um curso de 4 ou de 5 mesmo, ou mesmo de 6, ainda assim um generalista, que sabe tudo de tudo, mas nada de nada. Ao passo que, com esta filosofia, nós conseguiremos ter em 4 anos, digamos, um generalista, que sabe um pouco de tudo, mas em 5 anos, com a realização do curso de prática, com a realização da especialização, em 5 anos nós temos um especialista. E deixaremos de ficar à espera durante 20 ou 30 anos para termos especialistas. No caso concreto do direito, quando é que nós aqui começamos a ter especialistas? Foi depois de 20 ou 30 anos que alguns de nós foram posterior fazer a especialização, mestrado e doutoramento. Pergunto, o país continua disponível para esperar 20 ou 30 anos a fim de ter um especialista nessa, naquela outra área? Não, temos que andar mais rápido, com segurança, com rigor, com cientificidade, mas também com modernidade. Porque senão os outros países, aí a importância para o país do curso de especialização, os outros países vão ultrapassar-nos. Aliás, já estão a ser ultrapassados por uma série de países, porque fizeram opções muito claras relativamente à filosofia educacional. Um diferencial entre a outra instituição e esta, respeito ao lançamento deste curso, quando observa outras instituições, será que esta é uma instituição, uma palavra, que lança um curso desta envergadura? Repare, Que observação faz e que avaliação faz sobre a adesão do módulo 1?
você colocou numa pergunta várias questões. Vamos por partes. Quando pergunta-me sobre, digamos, comparação entre nós e outros, eu gostaria de dizer-lhe, sem falsas modéstias, o seguinte: a Universidade de Eduardo Semedo, e de uma forma geral as instituições educativas que fazem parte do nosso grupo, nós somos um conjunto de instituições educativas, desde o ensino primário, secundário até o universitário. Temos a universidade, temos o Colégio de Eduardo Semedo, temos o Instituto Politécnico de Eduardo Semedo na UILA, na MIB e no Lubango. Eu gostaria de dizer o seguinte: nós temos uma filosofia académica própria e moderna, com base em princípios pedagógicos e axiológicos muito fortes. Eu disse, nós sabemos o que queremos e para onde irmos, sabemos. E fazemos o nosso caminho. Nós queremos, mais uma vez, repare, estar neste processo competitivo, mas com valor acrescentado. Nós queremos uma inserção das nossas instituições educativas competitiva de valor acrescentado. Significa, nós queremos estar a funcionar olhando essencialmente para duas questões fundamentais. Ajudar o nosso país no domínio da reconstrução e desenvolvimento nacional. Para isso sabemos que os quadros são determinantes. As riquezas naturais que temos, a localização geográfica invejável que temos e tudo isto que Deus e ou a natureza nos deu, tudo isto é muito importante, mas não é determinante. O que é determinante é termos uma população adequadamente formada para os desafios que temos no âmbito dessa competitividade, dessa competição internacional e nessa inserção competitiva de Angola. Por outro lado, e concomitantemente, precisamos de alimentar aquilo que nós consideramos os dois motores principais deste processo de inserção competitiva de Angola na arena internacional, que são os jovens e as empresas. Eu disse-lhe há pouco que quem determina a competitividade internacional de um país são as empresas e outras organizações. Mas disse-lhe também que quem determina a competitividade das empresas e outras organizações são as pessoas. Que pessoas são estas? Todas, mas essencialmente os jovens. Porque os jovens são, quer queiramos, quer não, são a continuidade deste país. Naturalmente que não sozinhos. Os jovens não podem carregar essa cruz sozinhos. Os jovens têm que estar permanentemente em interação dialética contínua com os mais velhos, com as gerações anteriores, que antes também tinham sido jovens e desempenharam o seu governo. Por isso, nós, para responder a essa pergunta, nós continuamos a apostar seriamente no sentido de sermos competitivos, sermos inovadores nesta área da educação. Olhando para o que se passa no resto do mundo, porque nós fazemos parte deste mundo, olhando para as necessidades do nosso país e olhando para as necessidades destes dois motores, das empresas e dos jovens. Portanto, vamos fazendo o nosso caminho e este é o nosso compromisso, que embora seja unilateral, é também irrevogável com o país. É a nossa contribuição académica, social e política. Aliás, isto está no nosso DNA, estar em consonância com essas necessidades. E já agora aqui a avaliação fala a respeito da adesão do módulo 1. Pelos resultados que nós tivemos, este curso do módulo 1 foi um sucesso ab início. Foi abraçado imediatamente por uma série de formandos
e devo dizer com muita satisfação, advogados, juízes e procuradores, alguns deles com mais de 10 anos de formação. E a alegria, a satisfação que tivemos é que todos eles reconhecem que foi um curso muito bem concebido e muito bem implementado acima de tudo. Elogiaram os professores que nós elegemos e diga-se que é bom da verdade, com muito orgulho, que foram todos angolanos. Mas angolanos escolhidos criteriosamente com base na sua formação académica, com base na experiência prática demonstrada no exercício de suas profissões. Também advogados, juízes e procuradores com inegável experiência no domínio das suas respectivas profissões. Até porque estes cursos, é bom que se me diga, este curso é um curso eminentemente prático. Procuramos com que a parte prática, sem prejuízo de uma lúcida doutrina, que é fundamental, composta mais ou menos por 60% a 70% da parte prática. Como é que os números não digam, às vezes, muita coisa, não digam qualidade, geralmente? É possível falar do número, quantos alunos formados neste primeiro módulo? O primeiro módulo foi frequentado por 30, 35 formandos. Perfeito. Podemos partir para outra página, pois não? E quanto é que esperam escrever agora para o segundo? Quanto é que nós esperamos? Eu gostaria imenso, não só como reitor da universidade, mas como cidadão preocupado com estas questões do ensino, preocupado com essas questões da competitividade dos nossos quadros, preocupado com a eficácia e a modernidade do nosso sistema de administração da justiça e direito. Eu gostaria imenso que houvesse uma adesão, não direi massiva, mas de um número de formandos dentro do nosso limite, porque também não podemos ter, digamos, uma turma muito grande, sob pena de prejudicarmos a eficácia da formação. Por isso é que o número é bastante limitado e aproveito o ensejo para fazer um apelo às pessoas interessadas que se dirijam rapidamente ao secretariado executivo da universidade, que funciona aqui mesmo na reitoria, que já disse que é a secretária do reitor, para que tenham esta oportunidade. Eu sei, e isto pode ser um handicap, eu sei que estamos todos a viver situações muito críticas no domínio financeiro, devido à crise, digamos, que estamos a atravessar. Mas eu gostaria de dizer duas coisas. Primeiro, essa crise é transitória. Essa crise é transitória e nós vamos, eu tenho fé, que nós vamos conseguir ultrapassar esta crise. Como ultrapassamos as outras. Por outro lado, eu queria dizer aos candidatos potenciais que, apesar desta crise, não podemos perder de vista que se trata de um investimento em nós mesmos. Quer dizer, fazer um curso desses é investir na capacidade de nós mesmos para sermos melhores profissionais, para sermos mais competitivos e termos êxito nas nossas profissões. Ora, isto é um ganho, ainda que não seja imediato, mas é um ganho muito evidente. Ontem, por exemplo, no lançamento do curso de Práticas Jurídico Forense 2, tivemos o testemunho vivo de um dos advogados que fez o curso de Práticas Jurídico Forense. E seria bom que vocês tivessem ouvido isso. Foi excelente. Eu fiquei muito sensibilizado com o que ouvi
porque foi em discurso direto aos microfones dizer que ele hoje, vai ter feito o curso de práticas jurídicas, tornou-se um advogado muito mais hábil, hoje enfrenta o foro com maior naturalidade e com maior sucesso. Eu disse muito mais do que isto, porque foi uma intervenção que valeu a pena ter ouvido, porque para nós é uma satisfação grande saber que contribuímos para a formação de mais quadros angolanos e que eles estão a ter sucesso no exercício das suas profissões. Foi muito gratificante ouvir aqui. Portanto, há dificuldades, mas é na dificuldade que a gente deve fazer as opções mais acertadas. Porque se nós não fizermos esse esforço, esse investimento em nós mesmos, no sentido de sermos mais profissionais, no sentido de exercermos com maior qualidade a nossa profissão, no sentido de exercermos com maior proficiência e competência as nossas profissões, provavelmente não tenhamos êxitos. E a competitividade tem o seu tempo. É um investimento que deve ter uma motivação própria, mas deve ser programado no tempo. Porque a competição internacional, qualquer tipo de competição, não perdoa, como se costuma dizer na gíria. Quem é competente tem sucesso. Quem não for competente não vai ter sucesso. E isto é aplicado ao nível das pessoas, isso é aplicado ao nível das empresas, isso é aplicado também aos países. Por isso, nós angolanos temos que procurar investir na nossa profissão para sermos competentes e competitivos. Que análise se faz a respeito das leis angolanas, de uma forma geral? Nós estamos num processo dinâmico de construção de uma nova ordem jurídica nacional, iniciada principalmente com a aprovação da nossa Constituição em 2010. Há toda a necessidade, portanto, de adequar as outras leis aos desideratos da Constituição. Como sabem, a nossa Constituição, e tive o privilégio de participar, de integrar a Comissão Técnica que elaborou a Constituição, não só esta, mas outras ditas leis constitucionais que participei sempre. Mas esta lei, essa Constituição de 2010, trouxe princípios, valores e regras muito modernas que colocam em xeque determinadas leis que nós aprovamos antes. Porque nós, desde 1975, desde a data da independência, que havíamos produzindo leis. É verdade? Umas boas, outras menos boas, umas modernas, outras não tanto assim. Então há, neste momento, um esforço para adequar as demais leis e criação de novas leis para que a Constituição ganhe a sua plenitude. Eu acho, para responder a sua pergunta, que este esforço tem que continuar a ser feito e temos que adequar também as estruturas para que se conformem ao desiderato da Constituição. Agora, quanto ao cumprimento das leis, eu devo dizer-lhe que isto ocorre como em qualquer parte do mundo. As leis são obrigatórias e ninguém pode ser tratado desigualmente perante a lei, porque a lei é igual para todos. Há que fazer tudo para que as pessoas, as organizações, as instituições, todas cumpram as leis que são promulgadas e entram em vigor, porque ninguém está acima da lei. Quando alguém se encontrar em conflito com a lei, ou seja, quando alguém não cumprir a lei, deve estar sujeito às combinações
previstas na lei. Porque, repito, ninguém está acima da lei e a lei é igual para todos. Devemos todos trabalhar no sentido de haver um cumprimento efetivo das leis para que eles produzam os seus efeitos. Eu sei, por exemplo, que existe uma comissão da reforma da administração da justiça que está a trabalhar não somente nas leis em si, mas também na criação de uma série de órgãos e instituições no âmbito da organização judiciária. Portanto, o que eu posso dizer hoje é que, em primeiro lugar, a lei é para ser cumprida e nós todos somos iguais perante a lei. O que acha sobre o nível de conhecimento das leis por parte dos cidadãos angolanos? Até onde julgo que sei e até onde consigo ver, eu creio que o conhecimento das leis por parte dos cidadãos ainda é muito reduzido, por uma série de razões. Mas digo-lhe já à partida que o desconhecimento da lei não favorece ninguém. O facto de você não conhecer a lei não lhe dá o direito de a não respeitar e, se violar, ser perdoado. Em segundo lugar, eu devo dizer-lhe que, devido a esta dinâmica de produção legislativa, porque nós produzimos muitas leis, é possível que elas não sejam do conhecimento geral de todos. Então há que fazer um trabalho muito grande de divulgação das leis. Nós já tivemos aqui no país, e eu até fui um dos promotores desse programa, que era a educação jurídica, que havia na TPA, eu lembro, na TPA, e creio que na Rádio Nacional, eu lembro. Nós temos que promover a divulgação das leis, a explicação das leis no seio da população e não limitarmos a sua publicação em diários da República. Porque há muitos cidadãos, há muitas regiões do país que não veem, se calhar até nem sabem que existe o Diário da República. Isto é um esforço que os órgãos competentes devem fazer e nós todos, cidadãos, darmos a nossa contribuição para que a lei vá ao encontro do cidadão e não somente o cidadão ao encontro da lei, porque há uma série de dificuldades. E o conhecimento da lei, quanto a mim, não é somente saber que a lei tal existe. O conhecimento da lei pressupõe conhecer os meandros dessa lei, conhecer os princípios, as regras, os valores constantes dessa lei, para que você seja um cidadão legalmente educado. E um cidadão legalmente educado é um cidadão que cumpre a lei, que conhece a lei e que cumpre a lei. Até mesmo para que você defenda melhor os seus direitos. Porque o cidadão tem obrigações, mas também tem direitos. Ora, para que você defenda com maior eficácia os seus direitos e cumpra melhor as suas obrigações, você deve ser conhecedor da lei. Falou-nos da aplicabilidade da lei no nosso país. Que quadro, quando observa na aplicabilidade, o que quadro se apresenta? Eu não sei bem o que é que você pretende com esta pergunta. A lei, ao entrar em vigor, ela é aplicável a toda a dimensão do nosso país e a todos os cidadãos nacionais e estrangeiros que se encontram dentro do nosso país. O nível da aplicabilidade é satisfatório? Eu não sei se é a aplicabilidade que você quer saber ou se é o cumprimento da lei. Porque a lei é aplicável. Talvez você queira perguntar-me se as instituições cumprem a lei. Eu acho que sim. As leis devem ser cumpridas. E se eventualmente não forem cumpridas, o que também não deixa de ser natural. Porque há leis, as pessoas vivem em circunstâncias diferentes e podem não cumprir a lei. O que é preciso é que a lei seja eficaz, ou seja, se alguém violou a lei, ele deve ser sancionado pela violação desta lei.
Há até algumas pessoas que dizem que a lei foi feita para ser violada. Ou seja, para dizer que a violação da lei é quase natural. Porque se não houvesse pessoas com um comportamento inadequado, de acordo com os valores, os princípios e as regras jurídicas que nós estamos, talvez não fosse necessário haver leis. Se todo mundo vive santamente uns com os outros, como no paraíso, talvez não fosse necessário haver leis. Há leis exatamente porque o ser humano é, desde o início, um ser vivo que é composto pelo bem e pelo mal. O ser humano é originalmente dado ao bem e ao mal. Quer o tomemos na perspectiva darwinista, a teoria da evolução da espécie, quer o tomemos na perspectiva divina. Ele é composto pelo bem e pelo mal. E essa tendência do bem e do mal vivem e convivem permanentemente dentro do ser humano. O que determina o comportamento das pessoas é o ambiente em que esse ser humano está envolvido. O ambiente social, onde você tem regras morais, éticas, jurídicas, cívicas, ecológicas, patrióticas, etc, etc. Portanto, violar uma lei não é coisa de todo mundo. Mas é preciso que quem viola a lei seja sujeito às combinações previstas na lei. E aí, talvez a razão de ser a sua pergunta, os órgãos competentes devem velar para que a lei seja cumprida efetivamente. Porque foi para isso que ela foi concebida e promulgada com certeza.